Olá, somos o PagEdu Bank, um banco digital feito para a educação. Nosso objetivo é reduzir sua inadimplência. Entregamos uma taxa de redução média de 27% para mais de 500 escolas e faculdades parceiras. Cuidamos de toda a jornada na gestão das mensalidades, desde a geração dos boletos até o pagamento. Com o PagEdu Bank, as famílias podem pagar as mensalidades online, utilizando cartão de crédito, Pix ou financiando em até 12 vezes. A escola recebe o valor à vista e o PagEdu Bank assume o risco da inadimplência. Mesmo com todas as facilidades oferecidas, caso a família não efetue o pagamento, iniciamos a nossa cobrança, respeitando as especificidades do setor educacional. Com mais de 20 anos de experiência, ocupamos a liderança de mercado em cobrança para a educação, com uma carteira de mais de 1 milhão de famílias acompanhadas. Nossa expertise é comprovada pelos nossos resultados. 27% de redução na inadimplência, mantendo 93% de satisfação das famílias. Abra sua conta no PagEdu Bank, um banco digital feito para a educação. Olá a todos, internautas e alunos, estudantes, professores, diretores, gestores escolares que acompanham a Olimpíada de Direito e Cidadania. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse que é um episódio um pouco diferente. Já tivemos aquele momento em que entrevistamos diretores escolares, depois tivemos videoaulas explicando a primeira e a segunda fase, e hoje dando início aos procedimentos da fase final da Olimpíada, já definidos finalistas de cada escola participante. E aqui recebendo uma das finalistas da unidade do IEMA de São José de Ribamar, Maria Clara, junto com sua professora Amanda e sua mãe Franceli. Vamos abordar e vamos conversar um pouco mais, entender a ideia da proposta legislativa trazida pela aluna que venceu internamente a competição na segunda fase e trouxe ela até a fase final. Mas antes, cumprimentando aqui Sildenberg, nosso convidado especial que nos acompanha desde o início em todos os episódios do podcast da nossa Olimpíada. Seja muito bem-vindo, Sildenberg. Obrigado, Diniz. Um abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. Falar também das pessoas que contribuíram para a realização da Olimpíada, né? A Zenit Tech, Prova Fácil, Atena Web, PagEdu Bank, Júnior Ferreira, todas essas pessoas que contribuíram e ajudaram a gente a construir a Olimpíada e fazer com que ela fosse esse sucesso nacional, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho com uma das alunas que é uma das finalistas, para construir e para que você de casa, para você que assiste esse podcast, possa entender como foi conduzido, possa entender como é que chegamos a esses finalistas. Pois é, então, começando, vou passar a palavra aqui para Maria Clara, ela que é aluna da segunda série do IEMA, da unidade de São José de Ribamar. Maria Clara, muito boa tarde. Nessa gravação de hoje. Bom dia ou boa noite, dependendo do turno que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-la conosco. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Maria Clara, algo que chamou muita atenção da nossa comissão de avaliação foi a sua ideia de trazer, para propor ali uma solução ao combate da violência doméstica, uma criação de rede de abrigos temporários, um acolhimento ali como um caminho para denúncias sobre esse crime que, infelizmente, assola numa quantidade bastante elevada as mulheres do nosso país. Você, como mulher, Dona Franceli também, que está ao seu lado, certamente toda essa criatividade, esse tema foi trabalhado em parceria com a família, então eu sempre ressalto a importância dessa parceria. Primeiro eu queria entender qual foi a sua principal inspiração, como surgiu essa inspiração de propor essa ideia. Bom, através de pesquisa sobre o assunto, assim que foi lecionado sobre o tema desse ano, que seria a violência doméstica, eu pensei em um problema que afeta muitas mulheres hoje em dia, que no caso é a falta de abrigo
após a denúncia do seu agressor. Muitas mulheres ficam com medo e não têm para onde ir, pois às vezes não tem apoio familiar ou é dependente financeira do seu agressor. Por isso, eu tive a ideia da criação dos abrigos, para que essas mulheres possam ser abrigadas, tenham atendimento psicológico e possam reconstruir a sua vida. Muito bem. É importante a ideia da questão do abrigo, inclusive porque você traz a necessidade do acompanhamento psicológico, né? Uma vez que o que aconteceu os fatos que levaram à violência doméstica, a essa tragédia da sociedade, que é a violência doméstica, as mulheres, as pessoas que são vítimas, que são submetidas a esse tipo de questão, elas sofrem um trauma psicológico muito grande, né? Então, foi muito interessante a ideia de, além de ter um abrigo de proteção, não é? Um abrigo de proteção, você pensar no futuro dessa mulher, principalmente no futuro psicológico. Uma vez que nós estamos numa sociedade que hoje o principal problema existente na questão de doenças é a depressão, são problemas psicológicos que realmente precisam ser tratados com qualidade. Mas porque você preferiu, né, escolher focar nesse acolhimento, nesse pensamento futuro, do que penas mais duras, do que buscar reprimir esses agressores? Bom, como a gente sabe, já tem várias organizações que cuidam disso, mas nenhuma realmente ligada ao abrigo, entendeu? A realmente acolher essa mulher, já que um dos problemas realmente mais graves é a falta de dependência dessa mulher, dependência financeira. Então, eu pensei nisso como uma forma de ajudar, além da obrigação penal, obviamente, do agressor, obviamente, mas depois disso, a mulher fica desamparada, ela fica vulnerável e não tem para onde ir. Perfeito. Maria Clara, você já conhecia alguma história, ou você viu alguma situação, alguma reportagem na televisão, enfim, que atentou você para essa questão? Bom, sim, na verdade, infelizmente, isso é uma coisa do dia a dia, né? A gente vê muito no jornal o feminicídio e a violência é escancarada em redes sociais, no jornal. Então, acaba que realmente é uma coisa do dia a dia. Então, sim, eu vi muito isso e por isso mesmo que eu pensei nessa questão do abrigo para essas mulheres. Um diferencial que eu vi na proposta de Maria Clara é tão somente o acolhimento. Então, ele valoriza o acolhimento desde o início até o final nessa situação. Por exemplo, em muitas situações, além da mulher ter a vulnerabilidade de passar por esse trauma, a família também passa, os filhos também passam. Então, a ideia traz uma possibilidade de ter uma brinquedoteca para abrigar as crianças, para que as crianças não saiam da normalidade do seu lar nesse abrigo, porque ele é temporário, mas elas precisam manter a normalidade. Então, o que foi que fez você pensar nessa brinquedoteca, nessa normalidade para as crianças também? Como foi que você pensou? Como foi que você chegou nesse ponto? Bom, além das mulheres, muitas, apesar do medo da dependência financeira do seu agressor, elas acabam ficando com medo por conta dos filhos. Porque elas pensam assim, vai quebrar a rotina, não tem para onde ir. Então, a criação do abrigo e a implementação das brinquedotecas ajudaria justamente a criança a não sair da rotina e acolheria ela melhor, entendeu? Entendi perfeitamente. Embora a gente já saiba aqui o que você colocou, as ideias que você nos enviou e que se sagrou a vencedora no IEMA de São José, quais outros serviços e benefícios que você incluiu lá na ideia? Eu gostaria que você trouxesse isso a público. Como é que seria o modo de funcionamento do abrigo? Além das brinquedotecas, quais mais benefícios traria para as mulheres vítimas? Sim, os abrigos eles ofereceriam a hospedagem, a alimentação das mulheres e o atendimento psicológico para que elas pudessem realmente recomeçar do zero, poder se implementar em novos empregos, já como eu disse que algumas são dependentes financeiras. Então, o abrigo ajudaria com o atendimento psicológico para essas mulheres e até cursos
Profissionalizantes, desculpa, dicção falhou. Pois é, então ele ajudaria sim as mulheres a reconstruir a sua vida longe dos seus agressores. Maria Clara, da sua proposta, ela teve nota máxima em alguns dos critérios elencados pela equipe julgadora, e foi uma ideia muito original, muito qualificada, mas teve um ponto, né, que foi a clareza da justificativa, que entre os itens houve a menor classificação pelos nossos julgadores, né? Se você pudesse reforçar esses argumentos nesse momento, se você pudesse melhorar esses argumentos, o que é que você traria de melhoria? Até uma história que você viu para que pudesse justificar a sua ideia, né? Para que pudesse embasar melhor a sua ideia, que já é muito boa, já é uma ideia muito bacana, mas se você pudesse melhorar ela ainda mais, o que é que você faria? Bom, como justificativa, como eu já disse aqui, essas mulheres elas enfrentam muitos desafios, principalmente financeiramente. Então, a criação dos abrigos seria importante para justamente reforçar isso e acolher realmente essa mulher, já que ela fica, depois que dá uma direção para ela, né? Já que depois que ela denuncia o agressor, ela fica realmente desamparada. Às vezes ela não tem o apoio familiar, a família não apoia ela. Então, ou seja, tem vezes até que a mulher ela muda de estado por conta do marido, então ela fica realmente desamparada. Então, a criação de abrigo seria uma forma de ajudar ela a se reconstruir na vida. Esse abrigo, em termos práticos, como é que você vislumbra? Seria um por cidade, um em cada bairro? Qual a quantidade máxima de mulheres poderiam ser acolhidas junto com seus filhos? Se existe alguma limitação ou não? Como é que você acha que seria melhor aplicado? Acredito que seria bom um em cada cidade, realmente, né? Com apoio do município. E, assim, eu gostaria que não tivesse um limite, assim, para as mulheres. Realmente, quem chegasse pudesse ser atendida, pudesse ser ajudada, principalmente na parte psicológica, que a gente sabe que é muito importante para essas mulheres. Muito bem. No efeito prático da ideia, eu fiquei pensando, ouvindo você falar, principalmente no futuro dessas mulheres, eu fiquei pensando o seguinte: como é que seria para elas serem atendidas? Quem iria atender? Quem iria recepcionar essa mulher no primeiro momento? Porque talvez seja o momento mais grave, né? Você pensou nessa possibilidade em elencar algum profissional ou algum policial, alguma coisa? Você pensou nessa ideia? Sim. Seria feito primeiro a denúncia, claro. Na Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, é uma das organizações que já cuidam disso. Então, elas seriam encaminhadas, falariam depois com a psicóloga especializada, poderiam ser realmente acolhidas e aí sim designadas à sua casa de abrigo. Bom, nós estamos conversando com Maria Clara, ela é uma das finalistas da Olimpíada de Direito e Cidadania, e estamos conversando com ela sobre a ideia que a trouxe até este momento. Exato. Maria Clara, se o prefeito da sua cidade, sabe o nome dele? Ou é prefeita? Sim. Prefeito. Prefeito, qual é o nome dele? Júlio Matos. Júlio? Matos. Júlio Matos. Então, digamos que Júlio estivesse na sua frente agora. Qual seria a sua principal linha de argumentação de defesa para convencer o prefeito a acolher sua ideia? O que é que você falaria para ele? Eu falaria da importância da criação desses abrigos para essas mulheres que ficam desamparadas em relação depois que elas denunciam seus agressores. Falaria para ele como isso seria importante, o atendimento psicológico e a reconstrução da vida dessas mulheres. Maravilha. Para mim, para fechar aqui esse momento, na minha visão, toda legislação nova, ela precisa estar de acordo com a Constituição Federal, certo? Certo. E aí, como é que a sua ideia está de acordo com a Constituição Federal? Sabe dizer... Você chegou a pesquisar a Constituição. Isso, chegou a professora Amanda busca. pode até dar um suporte Isso. também, se você consultou ela, se foi uma pesquisa em conjunto.
Assim, a Constituição Federal, ela promove a segurança das pessoas, né? É um direito nosso. Então, esses abrigos seriam justamente para isso, para acolher, para proteger essas mulheres dos seus possíveis agressores. Perfeito, perfeito. E aí eu vou aproveitar essa deixa para chamar aqui a professora Amanda, ela que é professora também de Direito na 2ª série, é professora da Maria Clara e com certeza deu esse suporte também para que Maria Clara pudesse se sobressair nessa ideia que ela teve, a criatividade. Então seja muito bem-vinda, professora Amanda. E para mim a primeira pergunta é: como é ter uma aluna como Maria Clara na escola? Olá, boa tarde a todos. É um enorme orgulho para a gente, principalmente porque a nossa escola não tem um curso técnico, né? É uma escola de cursos técnicos e não tem um curso técnico específico voltado para o estudo do direito, assim, propriamente dito. Então, a gente levou essa ideia para eles compraram a ideia. A Maria Clara se demonstrou extremamente interessada, né, em aprender sobre o direito, a ter, né, a educação cidadã no seu dia a dia, e é um enorme orgulho de ver eles tão empenhados, e a Maria Clara hoje finalista na nossa escola, de ter se esforçado tanto, mesmo não tendo esse estudo do direito, assim, no dia a dia da escola, do direito propriamente dito, né? Apesar de estar envolvido em outras disciplinas, mas teve um esforço muito grande dela, de pesquisa, de debate, para ela hoje estar finalista. Então, é um orgulho muito, muito grande para mim, enquanto professora, e para a escola como um todo. Perfeito. Professora Amanda, como é que você enxerga o ensino da ciência do direito na educação básica? Não apenas dentro da área rural, não apenas na 2ª série, mas na educação básica como um todo. O que é que você sentiu esse feedback de alunos? Eu acredito que é extremamente importante eles terem esse estudo, porque faz com que eles consigam plenamente desenvolver a sua cidadania, entender os seus próprios direitos, e enquanto indivíduos conscientes dos seus direitos, eles terão mais oportunidades e mecanismos para participar, né, dentro da nossa sociedade, não serão facilmente manipulados, né? Eles poderão tomar as próprias decisões, saberão a quem buscar, inclusive, tendo esse contato melhor com o direito, saber seus direitos fundamentais, né? Então, é extremamente importante a gente levar isso para o dia a dia na escola. E aí, pegando essa deixa, a proposta de Maria Clara, ela toca num tema muito sensível, que é a violência doméstica, né? E como já foi muito bem dito pela própria aluna, a gente pode ver que essas histórias, elas acontecem todos os dias, em toda e provável qualquer família pode acontecer. E aí é um papel da escola, e eu não tenho dúvida que a escola já é preocupada com essas situações, mas é papel da escola acolher, né, crianças, adolescentes que passam por essa situação. A senhora acha que a escola acolhe da melhor forma, acolhe do melhor jeito quando chega alguma situação desse nível para a escola? E qual é o papel que a escola deve ter nessas situações, na sua visão? Com certeza, né? A nossa escola, a gente preza muito por ter esse contato mais próximo dos alunos, né? A gente influencia muito que eles tenham um protagonismo estudantil, que eles sejam cientes dos seus direitos, no seu dia a dia, né? Para que eles possam ter essa liberdade, eles têm na nossa escola essa liberdade de vir até nós, né? Nós temos esse contato com eles, de contar com o que for, né? De contar o que está acontecendo, e a gente tem esse contato com eles. E ensinar isso a eles faz com que a gente, nós e eles também,
possamos resolver de uma forma os problemas que são nos levados da melhor forma, né? Esses problemas. Então, é extremamente importante a gente ter o estudo do direito, de tratar de temas, principalmente como a violência doméstica, que é um tema muito atual e extremamente importante, que foi trazido pela Olimpíada. Na escola, a gente trabalha questões de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, a questão da violência, como é que esses meninos também podem fazer parte para a resolução desse problema, né, que a gente tem na nossa sociedade. Perfeito. E um dado interessante que, enquanto a professora Amanda estava respondendo, eu pensei aqui, até o momento, todos os finalistas, aliás, todas, porque os finalistas são todas alunas mulheres até o momento, né? Resta apenas uma única escola a ser divulgado, a ser analisado as provas da segunda fase e, consequentemente, vai ser divulgado o resultado. Mas, até o momento, os finalistas são todas alunas mulheres. Então, vejam, é um dado bastante interessante. Mas aí, professora Amanda, não apenas falando de Maria Clara, mas todos os outros alunos que participaram da primeira fase e da segunda fase da Olimpíada, foi você que acompanhou todos eles? Como é que foi feito esse trabalho junto com eles, tanto a parte teórica, que foi mais a primeira fase, quanto na parte prática na segunda fase? Bom, a ideia de participar das Olimpíadas veio através da professora Carla Andrade, que também é professora lá na escola. E aí, a partir desse momento, a gente comprou a ideia, eu, ela, e teve mais outra professora também, e fomos até os alunos, levarmos a ideia. Muitos quiseram participar, mas a gente teve que reduzir, né, o tanto de alunos participantes das Olimpíadas, infelizmente, por questões financeiras. E aí, a partir desse momento, a gente começou a fazer alguns encontros, até online mesmo, né, porque às vezes não era possível estarmos todos juntos, reunidos, para orientá-los, né, enviando materiais para que eles pudessem fazer esse estudo ativo em casa, algumas orientações, tanto minhas quanto da professora Carla também, que trabalhou ativamente com eles. A gente se reunia no pátio ou no auditório da escola para passar algumas orientações, mas eles tiveram total protagonismo assim, no estudo. Eles se empenharam mesmo, o material eles pegaram, estudaram, realmente eles são os protagonistas na participação das Olimpíadas, né? O mérito realmente é todo deles, e todo da Maria Clara também. E pensando nisso, professora, a senhora, como mulher, a senhora se sentiu representada pelas ideias apresentadas pelos alunos da escola? Com certeza, todos eles, né, tiveram esse cuidado ao apresentar suas propostas, né, de realmente colocar a mulher enquanto vítima, de acolher essa mulher, porque a gente sabe o quanto a gente vive em uma sociedade extremamente machista, e esses conceitos também foram trabalhados e debatidos por eles, né, sobre a questão do machismo, sobre como a mulher é tratada na nossa sociedade, sobre como às vezes elas não têm esse acolhimento. Então, sim, até os meninos, inclusive, a gente pôde perceber o quanto eles se envolveram, né, nessas ideias, o quanto a gente vê a leitura deles de respeito às mulheres e de se entenderem parte do problema também, né, enquanto meninos, enquanto adolescentes, que eles também são parte do problema e podem também ser parte da solução. Então, sim, eu me senti muito representada e orgulhosa, assim, das ideias nos debates deles. Bom, eu parabenizo desde já, não apenas pela adesão, mas pelo todo engajamento e dedicação de todos os profissionais, aqui representado pela professora Amanda, do IEMA São José de Ribamar. Ela mencionou a professora Carla, que inclusive foi aluna da UEPB, salvo engano. Não foi isso, professora Amanda? Pode até? Sim, isso. Isso, ela foi aluna da UEPB, foi através
desse vínculo, né, que ela tem aqui com o estado da Paraíba, que ela conheceu a Olimpíada, foi ela que entrou em contato conosco, interessada, e a gente deu todo o suporte, já ali os 45 do segundo tempo do período de inscrição, mas veja quantos frutos a gente colheu e a gente pôde perceber a evolução dos alunos nesse conhecimento cidadão deles. Estou sabendo agora que, por questões ali, dificuldades de logística, pessoal da escola tinha outros alunos que não puderam participar, mas pode ter certeza que, se Deus quiser, para a segunda edição, a escola renovando a adesão, a gente pode conversar pessoalmente comigo, que a gente vai viabilizar para que todos participem. E quem sabe, né, numa ida ao Maranhão, eu visite a escola, a gente faça uma grande atividade, um grande movimento ali, um aulão. Eu estive ano passado no Maranhão, em São Luís, então para a gente aqui não é problema nenhum. Estamos abertos a convites ruim, né? Aí. Viajar é ruim, né? Conhecer os Lençóis Maranhenses, você nem se fica próximo. Mas a gente aproveita a viagem. Então. Tá. Dona Franceli, que orgulho, hein? Oi. Muito. Como é, Muito Dona Franceli, Clara. Maria Clara dentro de casa? Bom, ela é uma menina, uma adolescente, uma filha maravilhosa, né? O que eu posso dizer assim da Clara, a gente tem uma relação muito boa, a gente sempre conversou, né? Porque eu digo para ela, sempre eu disse, quando eu tivesse meus filhos, eu queria ele bem mais perto, assim, de mim, né? Porque como eu tive uma criação, os meus pais, eles se preocuparam muito com o material, né? E deixaram um pouco de lado essa conversa, assim, de mão, de olho no olho, de dizer como é que está na escola. E essa relação, eu tenho uma relação muito boa com ela. Eu disse, quando eu tivesse meus filhos, eu queria principalmente, claro que o material financeiro é importante, mas eu queria muito mesmo essa amizade com eles. E com ela, porque eu tenho 3 filhos, e com eles são tudo assim, a gente conversa, a gente senta. Quando ela chega da escola, eu pergunto para ela como foi, o que está acontecendo, o que foi que teve hoje. Quando ela foi para o IEMA, com esse estudo tecnológico, aí eu fiquei muito preocupada, porque ela foi para um curso que ela sempre gostou do direito. Ela disse que ela vai ser advogada, depois ela quer ser delegada, ela sempre gostou disso, né? Bacana. E a gente sempre conversou, eu digo, olha, para fazer direito tem que estudar muito, 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 comer livro todo dia, e depois que se forma, aí que come livro todo dia. Aí a gente sempre conversou, eu digo, não é fácil, mas não é impossível. Também pelo financeiro, né? Porque por mais que a gente vai para uma escola pública, tudo, e é um curso caro, porque os livros são caros. Ela gosta, mas ela gosta muito nessa linha. E a gente conversa muito sobre isso, eu e a Clara, só que eu boto um limitinho, porque às vezes ela é um pouquinho para frente. Uhum. A senhora já conversou com ela sobre esse tema, sobre violência doméstica em casa? Já teve essa discussão dentro de casa, as orientações que uma mãe, como a senhora demonstrou, dedicada, a senhora já conversou com ela em casa sobre essas questões? Sim, a gente conversa muito, porque a gente fica assistindo, às vezes passa uma notícia que entristece alguma coisa, a gente conversa, né? E aí eu deixo eles falar, ela fala assim, deixa ela ter o pensamento dela. Eu digo, o que vocês acham? O que tu acha disso, Maria? E ela é muito assim, ela diz assim, não, isso é errado, tem que ajudar, porque antigamente tinha esse negócio assim, quando a gente via algum casal, alguma família brigando, ninguém podia se meter. Tem até aquele ditado que quando marido e mulher briga, ninguém mete a colher. E a gente sempre conversou, ela disse, não, esse ditado aí é errado, porque às vezes a mulher, ela ali, como ela disse, não tem um estudo, não trabalha, só depende do esposo. Aí acontecem essas agressões e às vezes ela fica limitada, ela não tem um norte, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe quem ela recorrer, porque às vezes a família não mora perto, e aí tem os filhos. Aí ela fica perdida. Então, a gente conversou, quando ela trouxe essa ideia para mim, que ela disse que ela estava fazendo essa Olimpíada, estudinho, que ela tinha passado na primeira. Aí eu perguntei para ela, Maria, o que tu entende? Ela disse, não, mamãe,
já tem as políticas hoje públicas, né, que ajuda, tem a medida protetiva, que infelizmente não é 100%, às vezes não é eficaz como a gente queria, como era para ser na lei mesmo, porque no papel tudo é bonitinho, mas na realidade mesmo, às vezes não acontece. E às vezes a mulher mesmo, ela fica assim, sem ter para onde ir, ela vai denunciar, ou às vezes alguém denuncia um terceiro, porque às vezes ela não tem coragem de denunciar, e muitas das vezes, às vezes elas nem sabem, tem algumas mulheres que elas nem sabem que elas estão sofrendo aquele abuso, elas acham que é normal, porque entra aquele tal de submissão, a mulher ela tem que ser submissa, mas elas não entendem o que é submissão, elas acham que é ser agredida verbalmente, fisicamente, e às vezes não é isso, e às vezes quando tem um apoio, como assim uma casa que ela está falando assim, uma coisa temporária, com psicólogo para ajudar a tirar ela desse âmbito de sofrimento, aí para ela entender, aí depois, aí se tiver só o psicólogo, que é muito bom, que é essencial, mas aí depois acaba, aí ela vai para onde? Vai fazer o quê? Vai depender de quê? Vai depender do Bolsa Família? Vai ficar dependendo disso? De um, como é que eu digo? Assim, um apoio do governo, claro que é importante, mas ela tem que ter, assim, alguma coisa, voltar a estudar, porque muitas das vezes, desse ambiente também, elas não têm um estudo completo. Aí fica tudo mais difícil. Então, com um apoio para estruturar a família, ela e os filhos, eu acho que o negócio vai. Perfeito. E isso não apenas, dona Franceli, eu também dou aula na educação básica, alunos do ensino fundamental, do ensino médio, sobre direito num contexto geral. E eu sempre alerto a eles, quando a gente fala sobre violência doméstica ou violência contra a mulher, que é mais específico, que isso não acontece apenas com mulheres casadas ou mulheres que tenham filhos, né? Só por ser mulher, infelizmente, já estão vulneráveis e sujeitas a esse tipo, né, de violência, a depender do ambiente que ela se submeta. O que eu quero dizer com isso? A importância de seguir os conselhos e os ensinamentos da escola, mas principalmente da família. Maria Clara está com quantos anos hoje? Estou com 16. 16 anos. Daqui a pouco Maria Clara fica maior de idade, né? Começa a gostar ali, a arrumar um namorado e tal. Vai chegar essa fase, não sei se já namora hoje. Mas a importância de sempre ter ouvido para a família desde desse princípio dessas relações. Com o namorado ou com um amigo, enfim, qualquer pessoa que faça parte do seu ciclo social. Eu sempre costumo dizer que a criança ou adolescente está inserido em 3 ambientes. Que é em casa, na escola e quando não está em nenhum dos dois, ele está na rua. E quando a gente fala de casa e escola, são 2 instituições que elas têm que ser parceiras. E nesse assunto do combate à violência doméstica não é diferente. Então, sempre a importância dos pais estar em parceria com as escolas, estarem alinhadas, porque o berço da educação vem de casa, a escola faz essa complementação. Em casa, os pais educam para a vida, faz uma educação religiosa, a depender da crença da família, uma educação cidadã, uma educação social. A escola, por sua vez, faz essa educação científica e uma vai complementando a outra. Então, o que eu queria perguntar para a senhora, Franceli? O que a senhora acha que essa parceria escola e família, dando certo, estando alinhadas, o que ela consegue mudar na cabeça do jovem, especialmente da sua filha? Eu acho que da criação, a cultura, porque da família. Então, ela limpa a casa, vamos um exemplo. Então, tem casas, tem família que eu conheço que acham um absurdo se o menino for varrer uma casa. Porque não é serviço do menino. É uma cultura que já vem, que não é de agora, e a gente precisa mudar isso. E aqui não, aqui é diferente. Eu digo, não. Você gosta da casa limpa?
ela faz como menina e você também faz, porque você também é morador da casa. Eu acho que tudo começa em casa. E na escola, eles trazendo esse tema, porque eu admiro muito o ensino do IEMA, muito, muito, muito mesmo. Porque eles trazem esses temas, tudo para a vida do aluno, insere eles, botam eles como protagonista. Ela já participou de muitos eventos no IEMA sobre essas coisas assim, de eles tentarem resolver as coisas. De algumas situações, ela já teve uma situação que não foi nem com ela, foi com uma amiga dela. Depois ela chegou para mim, ela disse: mãe, eu quero conversar com a senhora. Olha, aconteceu isso, um bullying com a minha amiga, tudinho, e eu tomei frente, eu fui falar com os professores, com a minha professora, e fui falar com a direção. E aí eu deixo ela, eu digo: e qual é a tua opinião? Ela disse: não, isso está errado. Ela, assim, a Clara, se ela vê uma situação que ela não concorda, aí quando ela chega, ela me diz, e ela vai no adulto procurar uma resposta. E eu achei isso lindo dela, porque não foi com ela, assim, especificamente, foi com uma amiguinha, mas ela foi até a direção e falou do problema. Então, a escola, em particular o IEMA, aqui de São José de Ribamar, ele dá a mão junto com os alunos. Ele escuta os alunos, ele ouve os alunos. Os professores, eu falo com ela assim, ela tem elogio assim para os professores. Ela diz que os professores, eles não ficam só naquela didática, na matéria deles. Se tiver outros assuntos que ocorrem dentro da sala, eles abordam e conversam. Então, eu acho isso aí uma coisa maravilhosa. E é importante, né, os alunos saberem esses direitos, mas também os seus deveres, suas obrigações, os limites, até onde pode ir ou não. Saber identificar situações ilícitas, situações onde são imorais, são incorretas, e principalmente a quem recorrer a depender do ambiente que esteja. Então, os alunos que têm esse conhecimento do direito e dos deveres, têm essa educação cidadã, eles são os próprios agentes da mudança, agente da transformação. Eles vão saber se defender, eles vão saber a quem recorrer para proteger os seus direitos, mas ele também vai lutar pelo direito de um colega, caso presencie alguma coisa, e dessa forma a gente consegue construir ali um ambiente escolar seguro, não é, Sinebem? Exatamente, mas depois de tudo que foi relatado aqui, é importante ver a participação familiar, a participação da escola na formação de cidadão, de cidadã dos alunos, das crianças, dos adolescentes. E é essa a nossa proposta desde o início, é que a escola e os pais sejam aliados nessa construção de novos cidadãos e cidadãs. E tenho certeza disso, que ao pensar na ideia de qualificar esse debate sobre violência doméstica, traz Maria Clara para o centro de um debate, porque como adolescente, como mulher, estando ao lado de amigas, de colegas da escola e as defendendo, já mostra que estamos criando cidadãs que vão defender o que acredita, porque não é só defender a colega, mas é defender aquilo que acredita, e isso é muito importante. Esse senso crítico dos nossos alunos, dos alunos que participam, não só da Olimpíada, mas desses alunos que entendem o seu papel de cidadão, ele realmente é muito importante. E para você que está nos assistindo, só para recapitular, a ideia da Maria Clara, que trouxe ela para ser finalista aqui na Olimpíada de Direito e Cidadania, é uma rede de abrigos que acolhe mulheres e crianças, garantindo que a denúncia seja um caminho possível e seguro nos casos de violência doméstica. Denise. Perfeito. Dona Franceli, qual é o conselho que a senhora daria aos outros pais para apoiar os filhos em projetos como esse? Olha, eu aconselho muito que eles se acheguem mais os filhos, que conversem, que se interessem, né, pelo conteúdo da escola, o que está ocorrendo na escola, qual é a pauta, se tem algum... assim, como eles estão envolvidos, e eles incentivem eles, que eles primeiro escutem, ver qual são a opinião deles, se eles concordam, e que eles incentivem os filhos, né, a ter as suas ideias, a colocar em prática, a saber, assim, se defender. Então, eu acho que é muito importante, é fundamental a família, os responsáveis, estar atentos aos seus filhos, principalmente nessa adolescência,
que a gente não sabe, que a gente sabe que não é fácil, que também a gente já veio, mas essa geração, ela está bem mais forte, a gente tem que estar com os olhos, ouvido bem abertos, porque é muito complicado. Eu digo sempre para Clara, eu digo, no meu tempo, sempre teve bullying, que a gente nem era uma coisa diferente, era uma direção diferente, né? Uma geração diferente. Mas agora eu acho um pouco mais complicado. Por mais que tenha os leis, porque tem uns adolescentes que eles não conseguem conversar em casa. E às vezes os pais, nós, pela correria, pelo emprego, pela vida corrida, às vezes a gente deixa isso com a escola. A gente não senta, não conversa, não sabe o que está acontecendo, ou tem uma reunião na escola e, às vezes, os responsáveis, eles botam da escola, os gestores botam que é obrigação o pai estar lá para assinar um boletim. Então, para mim, eu acho isso um absurdo, porque você tem que acompanhar. Às vezes, eu entendo que, às vezes, a gente não pode faltar um serviço, para ir numa reunião, mas aí a gente, porque agora tem um grupo do Zap, né? Tem a rede social, a internet que chegou para ajudar. A gente fica ali, porque às vezes eu não vou nem todas as reuniões dela, né? Por causa do serviço, da correria, mas tem um grupo lá e é pautado, aí às vezes eu tiro um dia para lá para conversar com o professor. Então tem que ter isso, os pais eles têm que priorizar a vida de estudo dos filhos, porque vai dar certo. Já agradecendo a participação de Amanda, de Maria Clara, da sua mãe, que demonstrou que está presente no dia a dia da sua filha, e isso é sensacional. Eu queria começar pela professora Amanda, perguntando o seguinte, em uma frase, o que é que a senhora poderia deixar de mensagem para um jovem que está pensando em participar da Olimpíada de Direito e Cidadania? Participem. É extremamente importante vocês, enquanto jovens, conhecerem seus direitos e serem cidadãos, né, participativos na sociedade, principalmente na defesa daqueles que não têm como se proteger, né, que são mais vulneráveis. Então, participem, estudem, que vai ser, assim, de grande importância para a vida, não só acadêmica de vocês, mas pessoal também, né? Então, por favor, participem. E desde já parabenizo também, professora Amanda, pelo trabalho junto com as demais professoras, professora Carla, enfim, toda a equipe de também coordenação e direção do IEMA São José de Ribamar. Esse olhar atento e essa abordagem humana e cidadã sobre essa temática tão importante, porque não é apenas um ensino científico, mas o ensino para viver em sociedade talvez seja um dos pilares e vai seguir aí para todos os estudantes, independente da carreira que eles forem escolher futuramente. E Maria Clara, uma pergunta. Pronta para ir a Brasília? Com certeza. Pronto, vamos ter a realização da grande final com todos os finalistas, todas as escolas. Todos eles vão participar aqui. Hoje conhecemos a história de Maria Clara, a ideia trazida por ela. Vamos ter a apresentação também das ideias dos demais finalistas. E na grande final vamos ter um grande debate entre todos eles, onde vamos conhecer o grande campeão que vai estar conosco em Brasília, conhecendo pessoalmente o Congresso Nacional, junto com sua escola e o seu responsável. Quem sabe aqui, ó, até a professora Amanda e Franceli também. Mas confie bastante na sua ideia, treine para defendê-la e quem sabe, se Deus quiser, dando tudo certo, estaremos todos nós aqui lá no Congresso Nacional em Brasília. Então, boa sorte, Maria Clara, parabéns pelo seu desempenho, parabéns, professora Amanda, pelo trabalho da escola e parabéns, Joana Franceli, pela educação. A senhora tem uma menina de ouro dentro de casa. Esperamos vê-la mais vezes aqui na Olimpíada, se conseguir participar na próxima edição, mas certamente o legado foi deixado e vai acompanhar a Maria Clara aí para todos sempre. Tá bem? Amém. Maria Clara tem alguma mensagem para deixar? Não, na verdade não. Acredito que eu já falei tudo que é necessário. Muito bem.
Para você... Pois não? Não, estou perguntando para ela se ela tem certeza que ela não quer dizer nadinha, porque ela gosta de falar. Ela vai falar muito no dia da final, pode ter certeza. Um abraço, Maria Clara, vai abraço para sua mãe, treinar. professora. Ela vai estudar. E a você de casa, Obrigada. muito obrigado por nos acompanhar. A gente está aqui fazendo uma rodada de conversas, de debates com os alunos que estão na final das Olimpíadas de Direito e Cidadania, Denise. É isso aí. Não deixe de conferir os outros episódios, a entrevista com os próximos alunos finalistas e acompanhe todo o trabalho desenvolvido pela Olimpíada de Direito e Cidadania. Até o próximo episódio. Até lá.